As ideias abolicionistas de Bonifácio serviram apenas para isolá-lo da elite intelectual brasileira, bem como da elite que detinha o poder econômico. Tomando posição conservadora e se aproximando do partido português, o imperador afasta Bonifácio do governo, saindo com ele seu irmão Martim Francisco, ministro da Fazenda. Para este cargo foi nomeado o genro de um dos maiores traficantes de escravos do Brasil. Afastados, os Andradas passam a contestar o governo através de seus jornais O Tamoio e A Sentinela da Liberdade. Em setembro de 1823, o projeto para a Constituição de Antônio Carlos de Andrada e Silva propunha a inelegibilidade dos estrangeiros, mesmo que naturalizados, para cargos de representação nacional, acirrando a contradição entre os partidos. O projeto instituía também 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Fortalecendo o executivo, estabelecia a indissolubilidade da Câmara dos Deputados. Além disso, sujeitando o exército ao parlamento e não ao imperador, a este restava apenas o poder de veto suspensivo às proposições do legislativo. Neste momento, a crise que Portugal atravessava, num só golpe, dissolvera a Constituinte e outorgou plenos poderes a D. João VI, aumentando o medo dos brasileiros de que a independência durasse pouco, pois alguns ministros e o pessoal a serviço de D. Pedro eram portugueses. O resultado foi uma acirrada campanha anti-portuguesa, apoiada pelos jornais O Tamoio e O Sentinela, ligados aos Andradas, e contra a admissão de oficiais lusos no Exército Brasileiro. Como consequência, o ministério demitiu-se, gerando uma grave crise política e mal-estar entre os militares, em sua maioria portugueses. Em 11 de novembro, a Câmara coloca em dúvida a lealdade das tropas portuguesas. Após a longa sessão de 11 a 12 de novembro, os fatos culminaram com a dissolução da Constituinte por decreto de D. Pedro I. Em 20 de novembro de 1823, os Andradas e alguns deputados liberais são presos e deportados para a Europa. Apesar de D. Pedro rever sua posição e declarar Bonifácio perfeitamente inocente, não o chama de volta, e assim José Bonifácio somente retorna ao Brasil em julho de 1829. Na viagem de volta, sua esposa, Dona Narcisa, morre no navio. Bonifácio, com 66 anos, decide se afastar da vida pública e dedicar-se às suas pesquisas. Mas a crise de autoridade instalada no governo força a abdicação do imperador em 7 de abril de 1831, que em seu último decreto dizia: por este meu imperial decreto nomeio tutor dos meus amados e prezados filhos ao muito probo, honrado e patriótico cidadão José Bonifácio de Andrada e Silva, meu verdadeiro amigo. D. Pedro escreve então para o seu antigo ministro: espero que me faça este obséquio, acreditando que, se não mo fizer, eu viverei sempre atormentado. Seu amigo constante, Pedro. A tutoria joga Bonifácio de novo na cena política. Enquanto isso, D. Pedro retornara a Portugal para disputar o trono português usurpado por seu irmão de sua filha Dona Maria da Glória. Os liberais, com Feijó à frente como ministro da Justiça, tentavam impedir a todo custo o retorno de D. Pedro I. Logo, todos os amigos e partidários do imperador passam a ser perseguidos e, consequentemente, Bonifácio é atacado no parlamento. Após a frustrada tentativa de restauração do governo de D. Pedro I, em abril de 1832, Feijó acusa Bonifácio de estar envolvido nos acontecimentos, conclamando a Câmara a destituí-lo da tutoria do jovem imperador D. Pedro II. José Bonifácio pensou em resistir,
mas estava com 70 anos. É decretada sua prisão domiciliar na ilha de Paquetá. Apesar de mais tarde ter sido julgado e absolvido, seu interesse por política terminara. José Bonifácio morreu em 6 de abril de 1838, no bairro de São Domingos, em Niterói, aos 74 anos. Suas vísceras estão depositadas numa urna na igreja deste bairro, mas seu corpo foi trasladado para sua cidade natal e enterrado com solenidade, fazendo jus ao estadista que foi.